Amém? Aleluia. Graça e paz. Amém. Que a graça, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Vamos se pôr de pé, em reverência à palavra do Senhor, e orar. Já agradecendo porque nós estamos aqui. Somos poucos, mas para Deus, Ele está muito feliz porque nós estamos aqui. Nós aceitamos o seu convite. Amém? Senhor eterno Deus, Pai querido, nesse momento, Senhor, eu venho te agradecer, meu Pai, por nós estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Pai querido, porque nossos ouvidos foram sensíveis, Pai, ao seu chamado. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, venha mover neste lugar. Libera os teus anjos, Pai, o anjo da igreja, os anjos dos teus filhos, Pai, aqui neste lugar, para fazer o teu querer, Pai. Usa os teus filhos que vão ministrar, a pastora Dani que vai ministrar a palavra nessa noite, Senhor. Deus querido, que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos, coração aberto, para receber a tua palavra, Senhor, e praticá-la, Pai. Sei que o Senhor tem um ensinamento muito grande para nós no dia de hoje. A sua palavra, Senhor, virá de encontro ao nosso coração. Assim eu já oro agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a palavra do Senhor no Salmo 139. Amém. Glória a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já o conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar. A tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e as luzes são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quanto no oculto. Foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau
e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Só de ler essa palavra, o Senhor já falou tudo que nós precisamos ouvir, assim, do que Ele já tem para nos dar. Pode se sentar, irmãos. Essa palavra do Senhor, nós tivemos um culto maravilhoso sobre o Espírito Santo no domingo. Quem estava aqui, quem viu a live, sentiu desde a hora da entrada até a ir embora. Quão maravilhoso o Senhor falou conosco através da nossa apóstola. E eu fiquei meditando, porque hoje era o meu dia de fazer a abertura. Eu falei assim, a presença do Senhor, o quanto ela é importante para nós. E esse capítulo, ele fala do onipotente, do onisciente e onipotente que o Senhor é para nossas vidas. O que Ele é. Ele está em todo lugar, Ele conhece o nosso caminho, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, antes de tudo falar, Ele sabe tudo. E meu coração hoje de manhã no levantar, eu falei assim, Senhor, muito obrigada porque o Senhor está com os teus filhos em todo o tempo. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 41:10, para nós não temermos, porque eu sou contigo, porque não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O nosso Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus que fala para nós não temermos com tudo que está por vir ou já vivemos, porque Ele esteve conosco o tempo todo. Amém? Tem muitas coisas, a pastora conhece a minha história, sabe a minha vida, os meus testemunhos, um dia se eu puder contar. Ele é longo, né? Mas desde o ventre da mãe até o dia de hoje, nós temos testemunho para contar. Muitas histórias que o Senhor escreveu no livro. Está escrito que eu vivi e eu estou aqui para contar, para a honra e glória do Senhor. E eu digo assim, que nada que nós um dia tivermos que passar, o Senhor não vai nos alertar, porque Ele é um Deus que já escreveu a nossa história, já está escrita por Ele. Se nós andarmos conforme os seus mandamentos, as suas ordenanças, viver no teu amor, com sinceridade e fidelidade, Ele jamais vai deixar um filho passar pela luta sem Ele estar presente para nos ajudar. O nosso Deus onipresente, onisciente, Ele é tudo para nós. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Lá em Apocalipse 17:18 diz assim, o apóstolo quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, mais uma vez, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Então não se preocupe, a luta, a batalha, o que tiver que passar, o que já passou, porque nós somos vitoriosos, porque já passamos. O Senhor é conosco, o nosso Deus onipresente e onisciente, Ele está conosco o tempo todo. E nós estamos aqui porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Ele nos escolheu do ventre da nossa mãe. Ele já nos escolheu desde o alto do céu para nós estarmos aqui, para testemunhar todo o teu amor. Em nome de Jesus, amém? Aqui agora eu peço para todos se levantarem, dar uma grande salva de palmas, porque Ele é merecedor. Amém? Poderoso, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Redentor. Aleluia, 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 aleluia. Maravilhoso Deus. Paz seja convosco. Amém. Aleluia. Amados, mesmo que a gente possa ver em filmes, tentar imaginar, a gente nunca vai conseguir dimensionar o que Jesus viveu na cruz.
A gente pode estudar, pode ver as teorias, o que a história nos conta, mas nunca a gente vai conseguir dimensionar o que Jesus passou na cruz. Mas nós podemos valorizar isso, valorizar o sacrifício, valorizar o amor, valorizar o cuidado, valorizar todas as humilhações, as mentiras que o Senhor Jesus suportou. E nós sabemos que Ele pagou um alto preço. Um preço que era para eu e você pagarmos, porque a cruz era para nós pecadores. Mas Ele, livre de todo pecado, Ele se entregou, Ele se deu por amor a mim e a você. Ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, veio a essa terra como homem, mas glória a Deus, Ele também ressuscitou e está vestido de majestade. E Ele vai voltar como o rei que é. Ele vai voltar como o rei que é. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Vamos adorá-lo como Ele merece. Para que eu pudesse te ver.
maravilhoso para você? Então diga isso a Ele, glorifique o nome dEle, Ele que é santo, Ele que é poderoso, Ele que é bendito, aleluia. Amados, você sabia que você tem um lugar onde você pode se esconder? Um lugar de esconderijo, um lugar de refúgio, lá no recôndito do Senhor. Lá é um lugarzinho secreto, que só sabe o caminho aqueles que são íntimos com Deus. Só sabe o caminho desse lugar seguro quem tem intimidade com Ele, quem busca, quem fala com Ele. E hoje eu te digo algo: só há um caminho para chegar a esse lugar, e esse caminho se chama Jesus. Nós precisamos desejar estar lá no Santo dos Santos. Nós precisamos ansiar em todo tempo, em todo momento, estar lá diante do trono, porque é um privilégio nós estarmos face a face com Deus. Aleluia. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Eu amo sua presença, seu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no
Deus, sentir a glória dele, sentir o seu poder. Nós precisamos desejar, meus amados. Desejar, desejar e não se cansar de desejar. Aleluia. Você sabia que você não é cidadão deste mundo? Você sabia que você está aqui momentaneamente? O seu lugar é no céu. A sua origem está no céu. Você foi projetado no céu. Você tem em você o DNA celestial. Você foi liberado para essa terra com um propósito, para ser bênção. Você foi liberado para essa terra através do ventre da sua mãe por um propósito, para servir ao Senhor e proclamar o nome dele nessa terra. E nós temos a certeza que ele vai voltar para nos buscar. Ele nos deixou vir até aqui, mas ele vai voltar para nos buscar. A palavra do Senhor diz que ele ressuscitou, mas tem um prazo para ele voltar. Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo aqui conosco, cuidando de nós até ele voltar. Mas saiba você que ele virá no cavalo branco, vestido de glória. Eu creio, Senhor. Ele virá com a coroa na cabeça. Ah, o Senhor dos Senhores, Yeshua e Mashiach. Aleluia, aleluia. Se nós permanecemos na luz, como ele na luz está, não há nada que irá nos deter, não há nada que nos fará parar. Tu és a minha
Aleluia. Prepare teu espírito para ouvir a palavra de Deus. Deixe Deus tocar em você. Deixe Deus mover em sua vida esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Paz seja convosco de novo. Receba aí a paz do Senhor. A paz que só Ele pode nos dar. Amém? Abra aí a palavra do Senhor sem demoras. Se coloque em pé um pouquinho. Você que pode, em reverência à palavra do Senhor. Abra lá em Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Aleluia, amém? Neemias capítulo 1, no versículo 2, diz assim: Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobrevivem ao cativeiro estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Amém? Feche os seus olhos. Peça para o Senhor falar contigo nessa noite. Pai de amor, Pai bendito e santo, continuamos na sua presença, Senhor, e te agradecemos pela palavra de abertura gloriosa.
porque o Senhor se manifestou também em meus louvores. Mas nós, Senhor, estamos aqui atentos para ouvir mais da sua voz. Ouvir, Senhor, não o que deseja o nosso coração, mas aquilo que está no coração do Senhor para nós. Porque sempre, Senhor, o que o Senhor tem para nós é muito melhor, muito maior, Senhor. Pai, eu me escondo, Senhor Jesus querido, atrás da cruz, para que somente o Teu Espírito Santo seja revelado nessa noite através da Tua palavra. E que o Espírito Santo também traga entendimento aos corações, ó Pai, para ouvirem a Sua palavra, daqueles que estão aqui e os que estão em casa, Senhor. Pai amado, Pai poderoso, fica conosco, continue conosco, é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a reconstrução do muro de Jerusalém. Nós vamos aprender com Neemias, esse homem de Deus. Nós vamos aprender 3 estratégias que vão fazer você vencer todos os obstáculos que vocês possam estar enfrentando. E aqui nesse texto fala quando Neemias recebeu a notícia de como o povo do Senhor estava lá em Jerusalém. O povo estava em cativeiro. O povo estava assolado, passando por necessidade. A cidade estava em ruínas. E o povo estava ali sofrendo, perecendo. Neemias, ele estava numa posição muito boa. Ele não estava passando necessidade. Ele estava ali no palácio do rei. Ele era mordomo do rei, copeiro do rei. Talvez falando assim, copeiro do rei, você possa falar, nossa, copeiro do rei. Mas naquela época, copeiro era só dado esse cargo a quem era de mais alta competência e de mais alta confiança. Não era qualquer um que era copeiro. Ele estava ali junto com o rei e com a rainha. E os seus patrões, vamos dizer assim, gostavam muito de Neemias. Porque ele era um homem correto, um homem justo. Então, Neemias, ele não estava passando por necessidade nenhuma. Neemias, ele estava ali muito bem. Ele era próspero, estava com um cargo bom, comia com fartura. Mas quando ele ouviu essa notícia, o coração dele se moveu. O coração dele se moveu em favor dos seus irmãos, em favor do povo de Deus. Ele não ficou contente com aquela notícia. E logo, em seguida, ele se pôs no lugar dos seus irmãos e ele intentou no seu coração em realizar uma grande obra. E a palavra do Senhor diz que ele foi orar. E a primeira oração de Neemias foi pedir perdão. Ele começou a pedir perdão pelos pecados dele, pelos pecados da nação. Ele começou ali a se quebrantar diante do Senhor e pedir a Deus uma estratégia para trazer ali essa mudança para o seu povo, essa mudança de situação para o seu povo. Então, o Senhor trouxe ao coração de Neemias algo glorioso. E o Senhor moveu também o coração ali do rei, para que ajudasse Neemias, para concluir essa grande obra. Amados, esses muros que Neemias reconstruiu, eles não existem mais lá em Jerusalém, mas a sua fundação existe. A fundação existe até hoje. E durante esse tempo, lá em cativeiro, todo o povo desejava retornar para sua cidade, retornar para Jerusalém, retornar ali para o seu lugar ao qual tinham nascido, tinham vivido, tinham a sua família. E ali, a cidade de Jerusalém já não era mais nem
E mais uma coisa, nós precisamos observar que o povo tinha saudade da sua casa. O povo tinha saudade do seu lar. E é assim até os dias de hoje. Se você perguntar para algum judeu que está em qualquer outra parte do mundo, ele vai dizer para você: eu tenho vontade de voltar um dia para minha casa, para o meu lar. E é assim, amados. Então, após um determinado tempo ali de cativeiro, foi permitido então ao povo retornar para sua casa, retornar para sua nação. E aquele sonho antigo começava então a se tornar realidade. Aí entra o rei Artaxerxes, nome difícil, né? Que permite então que o povo retorne para Jerusalém. E nesse retorno tem um grande profeta chamado Neemias, que foi o intermediário de Deus para essa grande obra. Neemias, ele tem então ali uma luz do eterno sobre a vida dele, e ele fala com o rei e pede autorização para o rei, porque um dia, como sempre ele fazia, estava servindo o rei e não podia entrar na presença do rei triste, você sabia? Não podia. E ele entrou na presença do rei como todos os dias ele fazia. E um dia, quando ele entrou na presença do rei, o rei olhou para ele e disse assim: olha, me parece que o seu semblante está descaído. E Neemias disse para o rei: não. E orou. E a palavra do Senhor diz que ele orou para falar com o rei. E ele disse: não, meu senhor. E contou o que estava acontecendo com o seu povo. Então ele pediu autorização para o rei, para que o povo pudesse voltar. Mas ele não pediu só isso. Ele explicou para o rei que ele queria reconstruir os muros. E disse para o rei ainda: mas eu preciso de muito material para isso. E o rei autorizou tudo. E nós não vamos falar em si da reconstrução do muro, mas nós vamos aprender aqui 3 lições com Neemias, da maneira que ele se comportou. E ele obteve sucesso na sua empreitada, no seu propósito. E você também vai ter sucesso na sua vida, naquilo que você precisa. E, amados, mesmo em meio a dificuldades, Neemias não olhou para a situação, mas ele creu que Deus era com ele, Deus era com o povo de Israel, e que ele teria sucesso. Mas, como sempre, se a gente for observar em toda a Bíblia, o povo de Israel sempre tinha um inimigo. O povo de Deus sempre vai ter um inimigo. Nós temos um inimigo na nossa vida, na nossa alma. E ali não foi diferente com Neemias. Tinha 3 perturbados lá. Tinha 3 perturbados lá para atrapalhar esse propósito. E eu quero dizer para você, não se enganar, que os inimigos de Israel sempre são inimigos de Deus. Todos aqueles que são inimigos de Israel são inimigos de Deus. Não gostam de Deus, não aceitam Deus. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. E quando esses inimigos ficaram sabendo dessa história de Neemias, eles ficaram irritados, ficaram muito bravos. Eles não se agradaram nada disso, ficaram descontentes da ideia do povo de Israel voltar para sua casa, da ideia do povo de Israel deixar de ser escravo, da ideia do povo de Israel voltar para sua nação, porque eles sabiam quem era Israel, quem era a geração de Israel, que eram fortes, prósperos. Eles estavam ali por um momento porque pecaram no cativeiro, mas eles sabiam, e eles não estavam nada contentes com essa história de Neemias reconstruir os muros, de restaurar as coisas por lá, de restaurar o templo. Eles não estavam nada felizes. E eram 3 os inimigos ali de Neemias e do povo de Israel. O primeiro deles é Sambalate.
ele era um horonita. Tobias é o segundo, ele era um amonita. E Gesem, que era um árabe. Abra lá em Neemias 2:20. Diz assim, olha só, dá uma olhada nesse povo. Neemias 2:10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Você viu isso? Eles ficaram bravos porque alguém queria fazer o bem para o povo de Israel. Olha só que forte isso, que triste ao mesmo tempo isso. Amados, independente disso, Neemias continuou o seu percurso, mesmo sabendo que existiam inimigos ali. E olha, esses inimigos estavam lá em Jerusalém. Esses inimigos estavam lá dentro da casa deles. Esses inimigos estavam lá. Então, quando Neemias chega em Jerusalém, ele fica ali 3 dias e 3 noites. E note uma coisa muito importante. Ele não contou para ninguém onde ele estava e o que ele fez durante esses 3 dias. Diga para o teu irmão assim: Neemias não contou nadinha para ninguém. Nadinha para ninguém. Olha aí, no versículo 11 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns de meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, e a não ser aquele que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até em Ratanim, fonte do crocodilo, e até Sha'ar HaShot, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Amados, Neemias guardou o segredo de tudinho que Deus tinha falado para ele. Guardou. Amados, olha aí. Aqui, a partir daqui a gente percebe que Neemias recebeu e fez algumas estratégias de Deus. Primeira, ele entra no campo do inimigo sem que ele soubesse. Ele entrou ali no campo do inimigo, aonde o inimigo estava, e começou a observar ali aquela situação, a real situação ali de Israel, de Jerusalém, os seus muros. Ele foi para os vales, ele foi para todos os portões, ele observou os muros, ele começou a ver tudo, e ele foi observando tudo aquilo que ele iria confrontar, tudo aquilo que ele ia precisar para poder resolver a situação que ele tinha colocado no seu coração de reconstruir os muros. E também é interessante que ele não aceita e não recebe informação de ninguém. Escuta aqui.
na nossa vida, na nossa história. Porque no lugar de nós irmos por conta própria lá, observar a situação, a gente fica recebendo informação de fora. A gente fica recebendo informação que os outros contam, que os outros dizem, que os outros acham. A gente fica recebendo a ótica dos outros. Mas não, nós precisamos fazer como em Neemias. Nós precisamos ir lá, na situação, no problema, observar e nós mesmos avaliarmos aquela situação. Vemos o estado daquilo que estamos enfrentando, daquilo que podemos fazer, porque o Senhor, Ele quer realizar uma grande obra na minha e na sua vida. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa observar com os nossos próprios olhos. Isso é muito importante. Não, então Neemias, ele fez isso. Ele observa a situação, ele mesmo, sem precisar de ninguém vir falar nada para ele. E ele não contou nada para ninguém. O que eles iam fazer? Ele foi lá com os poucos amigos e a palavra do Senhor diz que ele não contou nem para os oficiais, nem para o povo judeu, nem para o sacerdote, nem para os nobres, nem para os oficiais, para ninguém ele contou. Ficou só entre ele e Deus. Não fica contando teu segredo para ninguém. Não fica contando aquilo que Deus dá para você como estratégia para a sua vida, para todo mundo. Não é para todo mundo que nós devemos contar. Mas também não é toda hora que a gente deve falar. Existe um determinado tempo para se dizer, e existe também as pessoas certas para quem se dizer. E Neemias, então, ele começa ali a observar a situação. E então, a primeira estratégia é essa: nós precisamos nós mesmos observar, não ficar escutando de fora, ir lá no terreno do inimigo e ver como é que ele está agindo, para que a gente possa derrotar esse inimigo e vencer essa causa na nossa vida. Então ali, Neemias, na segunda estratégia, ele começa o plano de reconstrução das muralhas. Você está pronto para reconstruir aí essa situação na sua vida? Você está pronto aí para mudar a sua história, a história da sua família, a história daqueles que estão à sua volta? Amados, Neemias realiza parte por parte do processo. Ele avalia tudo. Ele avalia ali o plano de reconstrução das muralhas. E ele começa a realizar parte por parte, plano por plano, momento por momento. E nós também precisamos aprender a planejar as coisas com o olhar de Deus. Amados, muitas vezes a gente planeja as coisas com o nosso conhecimento. A gente planeja as coisas com a nossa experiência. A gente planeja as coisas baseadas em situações que nós já vivemos. Mas Deus quer que eu e você faça como Neemias, que a gente planeje as coisas sobre o olhar de Deus. Antes de Neemias fazer tudo isso, de projetar toda a reconstrução, ele foi orar. Ele foi falar com Deus, porque ele tinha certeza que Deus iria ser com ele, iria estar junto com ele. Porque quando nós colocamos Deus no centro de tudo, quando nós pedimos para Deus estar conosco nas escolhas que fazemos, quer seja elas conforme a sua vontade, é claro. Quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, vá conosco, o Senhor, Ele vai, Ele se move. Então, Neemias ali ensina isso para nós, que nós precisamos planejar as coisas sobre o olhar de Deus, com a visão de Deus, com as estratégias que Deus dá. Muitas vezes nós esperamos Deus falar conosco em voz audível. Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco através de sonho. Muitas vezes a gente quer que Deus fale conosco através de um profeta. E Ele fala assim, dessas formas. Mas nós esquecemos que Ele está falando conosco todos os dias aqui, através da sua palavra. Aqui está as estratégias. Aqui está o plano de Deus para mim, para você prosperar. E quando eu digo prosperar, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de você ter sucesso e realizar todas as boas obras da sua vida.
corrigidos. Amados, precisamos orar. Se você lê o livro de Neemias, todo o tempo Neemias estava orando. Neemias orava para tudo. Neemias orava para pedir estratégia. Neemias orava para ter intimidade com Deus. Neemias orava para pedir perdão para Deus. Neemias orava até para falar com o rei. Neemias orava para tudo. Amado, se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero seguir aquilo que Ele está dizendo, eu preciso falar com Ele. E não há outro meio de falar com Deus sem ser através da oração. Eu tenho que falar com Ele, porque à medida que eu falo, Ele responde. Mas e se eu não falar, como que Deus vai responder? Eu tenho que falar, eu tenho que conversar com Ele. Eu preciso jejuar, eu preciso buscar. A palavra do Senhor diz que Neemias jejuou. E sozinho, viu? Ele fez tudo sozinho. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus. Aí então Deus trouxe para ele todo o planejamento. A terceira estratégia. Amados, aí depois de tudo isso, dele ter ido lá no terreno do inimigo, visto tudo, observado tudo, como é que o inimigo agia, como é que estava a situação da cidade. Depois então ali, ele começa a pôr o plano em prática da reconstrução do muro. Aí então, Neemias chamou todo o povo para contar. Depois de tudo traçado, depois de tudo planejado, aí então Neemias ia precisar do povo para reconstruir o muro. Só ele sozinho ele não ia conseguir fazer. Aí ele, só depois de tudo isso, ele vai declarar para o povo a decisão que ele tinha tomado. Aí ele chama todo o povo, ele conclama todo o povo de Israel. Ele começa a explicar para eles o plano da reconstrução. E ainda ele declara, olha que algo poderoso, que a mão de Deus era com ele, assim como a mão do rei também era. O que mais ele queria? A mão do rei é contigo, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. A mão do teu Deus é contigo. Onde você for, Ele vai. Aonde você determinar, Ele assina. Está com medo por quê? Se você tem um Deus na sua vida que te fortalece, que te capacita para todas as situações. Amados, isso significa que antes de tudo, o que ele decidiu fazer, primeiro, ele pediu autorização para Deus. Ele foi lá orar, pediu autorização para Deus. Segundo, ele pediu estratégia para Deus para executar aquela obra, porque aquela obra não era pequenininha não. Aquela obra era muito grande, porque a mão de Deus era com ele. Ele pediu também autorização para o rei. Era necessária a autorização do rei, porque era o rei que ia dar ordem para que tudo acontecesse. Era através do rei que tudo aquilo que ele precisava, todos os materiais, ele iria obter. Então ali, o Senhor mostrou para ele que era com ele e que ele ia vencer, que ele ia conseguir ter sucesso e concluir aquela grande obra. Amado, eu e você não podemos ficar contando nossos planos para todo mundo. E nós não podemos, principalmente, contar antes do tempo. Neemias não contou antes do tempo. Ele contou no momento certo, na hora certa. Eu só posso contar para alguém em que eu confio no momento certo e para as pessoas certas na hora certa, porque aquelas pessoas também vão me ajudar no propósito, na obra da reconstrução. Amados, muitas vezes a gente procura conselho de ímpio. Muitas vezes a gente vai contar as coisas para as pessoas que a gente sabe que não são de Deus. E muitas vezes as pessoas ficam como aqueles três injuriados lá contra Neemias. Fica com inveja, fica com raiva, não quer o teu sucesso, não quer que você vença, não quer que você conquiste, não quer que você tenha saúde, não quer que você prospere, não quer. Muitas vezes a gente conta para as pessoas erradas e busca conselho em pessoas erradas, busca ajuda em pessoas erradas. Olha,
que vão ajudar você a vencer essa situação de reconstruir as muralhas na sua vida. Amados, então nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro, a nossa luta até pode parecer física, né? Como era no caso de Neemias. Mas também a luta ali, ela estava, além de no âmbito físico, no campo físico, ela também agia no campo espiritual. Todas as lutas que nós passamos nessa terra, ela também age no campo espiritual. Porque o inimigo, ele também tem os seus propósitos. Esse texto, ele oferece uma dica muito importante para nós. Ele é muito forte para que a gente possa vencer as nossas lutas. E também é importante a gente entender que o inimigo, ele está sempre às portas. O inimigo, ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. E muitas vezes, eu e você, nós que dormimos no ponto. Porque o inimigo, ele não dorme no ponto. Muitas vezes, a gente age como se não tivesse nada acontecendo. Está ali, acontecendo um turbilhão, mas a gente finge que nem nada está acontecendo. Não damos importância. Não damos o real valor à situação. E esse nosso comportamento, muitas vezes, abre brechas. E essas são as brechas que precisam ser tapadas ali nos muros que estão em ruínas. E muitas vezes a gente não percebe que o inimigo, ele não dorme em nenhum tempo, em nenhum momento. Amados, aí a gente observa lá no capítulo 4 de Neemias, que quando os inimigos de Neemias percebem que os planos estavam tudo prosperando, tudo dando certinho, a obra estava avançando. Ai, 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 ai. Os muros estavam ali sendo reconstruídos, a obra já estava pela metade. Aí os inimigos se irritaram muito mais. Amados, é assim, não vai ter jeito não. Ó, lê lá em Neemias 4. Vamos ler lá. Versículos 7 e 8. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as suas roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Em outra tradução diz assim, que eles vieram ali para suscitarem confusão, uma guerra. Amados, eles se juntaram em vários povos para guerrear contra Israel. Eu quero dizer algo para você: não pare o que você começou com Deus. Amados, o inimigo vai ficar furioso no começo, ele vai ficar furioso no meio e ele vai ficar furioso no fim, quando você concretizar e realizar a boa obra que o Senhor determinou na sua vida. O inimigo, ele não para, ele não cessa. Essa é a função dele de perturbador. A função dele é de tentar fazer eu e você parar. A função dele é tentar fazer eu e você desanimar, deixar para lá, desistir. Mas eu e você precisamos entender que é muito mais difícil parar do que prosseguir. Porque quando eu paro, eu perco o foco.
conquistar. Mas não tenha medo. Quem te mandou prosseguir é o general, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que peleja toda a guerra, aquele que peleja toda a batalha. Eles podem se preparar, eles podem ali tentar, mas os planos de Deus são muito maiores. Então, atenção, não pare o que você começou em Deus. Vai ter ameaça, vai ter guerra, no começo, no meio e no fim. Isso é natural na nossa vida. O que não é natural para nós é parar. As lutas são naturais, porque Jesus avisou que ia ter. No mundo você vai ter aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o natural é ter luta? É. O natural é a gente vencer, é a gente caminhar. O que a gente não pode nunca é desistir, porque o inimigo não desiste. Então, se ele não desiste, por que eu e você vamos desistir? Eu quero perguntar para você: se o inimigo não desiste, por que eu e você, que somos filhos de Deus, vamos desistir? Nós não vamos dar essa alegria para ele. Nós vamos dar alegria para Deus de conquistar aquilo que Deus determinou. Amado, o inimigo, ele quer sempre nos desviar do propósito. Por que tanta fúria para desviar você, eu, do nosso foco, do nosso propósito? Sabe por quê? Porque uma vez que o nosso propósito é cumprido, não só na nossa vida vai ocorrer bênçãos, mas na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. O inimigo, ele sabe que as bênçãos vão vir sobre medida, sobre a minha e sobre a sua vida, e serão tantas vezes que vão alcançar a outros que estão à nossa volta. Aí Neemias diz lá no versículo 14, no capítulo 4: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amados, Neemias estava encorajando eles aqui. Tinha chegado até eles a notícia que grandes povos iriam contra Israel para pelejar. E Neemias diz para todos eles: não vamos desanimar, vamos avançar. Nós não estamos lutando só pela gente, nós vamos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa mulher, pelos maridos. Nós vamos lutar pelas crianças, pelos idosos. Nós vamos lutar por toda a nossa casa. Nós não podemos desanimar, porque nós temos que saber e ter a certeza que o Senhor é conosco. E quão terrível é Deus! Não é Deus o Todo-Poderoso para desbaratar o exército inimigo? Aqui tem um segredo muito importante. Quando o inimigo se levanta com guerra e contra o propósito de Neemias, olha só o que Neemias faz. Ele junta todo o povo, todo mundo, e fala: olha, eu estou dizendo para você, olha, abra os teus olhos e veja. Veja pelo Espírito, não somente com os olhos carnais, mas vejam além das circunstâncias, além do natural. Olha e veja ali a vitória que Deus já preparou. Olha só o que Deus já fez na tua vida. Você acha que Ele não pode fazer muito mais hoje, amanhã e depois e sempre? Vocês se lembram do Deus que vocês servem? E eu digo para você nessa noite: você conhece de fato o Deus que você serve? Você não acha que Deus, Ele é suficiente para te ajudar a vencer essa peleja? Essa situação?
Senhor já planejou. Quando nós temos uma visão que alcança o além daquilo que os olhos físicos podem ver, a nossa função também é ajudar os outros a enxergar. Neemias, ele já estava com tudo planejado, tudo traçado. Ele já sabia como ia ser o começo, como ia ser o meio e como ia ser o fim. Ele já conseguiu enxergar toda a cidade reconstruída. Ele já tinha na mente dele a visão da cidade reconstruída. E quando veio a guerra, veio a luta, veio esses infelizes na vida dele, ele disse: o povo, já está tudo pronto, já está tudo planejado e projetado, vamos nos animar, porque Deus já nos fez realizar essa grande obra. Aleluia. Amados, Neemias, ele reúne todo mundo e diz: não tenha medo não. Quem é o nosso Deus? Neemias, ele chama a atenção do povo. Ele começa a inspecionar a obra. Ele olha tudo, levanta. Ele se levanta e fala com o povo. Amados, esse ato de se levantar e falar com o povo é de se posicionar. Muitas vezes a gente fica ali sentado, acomodado, acostumado a viver aquilo, a sofrer aquilo. O povo estava ali passando necessidades grandiosas. O povo estava ali sendo humilhado, estava ali em escravidão. E muitas vezes a gente se acostuma a ser escravo de situações, da rotina, a gente se acostuma com tudo. Mas o Senhor está dizendo: levanta, se posicione, saia dessa situação de comodismo, porque algo glorioso eu estou preparando. Se levante os seus olhos, levante a tua cabeça e comece a enxergar, comece a visualizar aquilo que eu, Senhor, tenho preparado. Amados, muitas vezes a gente tem medo, mas levanta assim mesmo. Levanta com medo mesmo. Não tem problema ter medo. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é fraquejar. Harebassui decanta acha. Nós precisamos agir. Amados, nós precisamos agir, porque o agir muda toda a situação. O agir muda o cativeiro. O agir faz com que a gente comece a viver um novo ciclo. O agir de Deus faz com que Deus se mova. Amados, Deus se move com quem se move. Deus, ele não se move com quem fica parado. Lembra do deserto? Quando o povo andava, estava lá a nuvem andando, a glória de Deus acompanhando. Quando o povo parava, Deus parava também. Deus se move com quem se move. Comece a se movimentar aí na sua vida. Começa a planejar. Começa a ver como é que está acontecendo a situação. Como é que o inimigo está agindo nessa situação aí. Como é que ele está arquitetando para que isso aconteça? Começa aí a desbaratar as astúcias ciladas do inimigo e começa a projetar o grande plano de Deus para a tua vitória na sua vida nessa noite. Aleluia, aleluia. Comece a agir, amado. Aleluia. Aleluia. Amados, quando você se mover, Deus vai mover junto. Eu não tenho dúvida disso. Então, Neemias lança ali uma palavra para aquele povo: pelejai. Vamos pelejar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas mulheres e pela nossa casa. Ele está ali dando uma palavra de ânimo para o povo, e é isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite: pode pelejar, que a tua vitória é certa. E quando você pelejar, quando você receber a vitória, toda a tua casa vai receber junto. Todos aqueles que estão à sua volta vão receber junto. Essa palavra de ânimo, essa palavra forte que Neemias lançou ali para aquele povo, o Senhor está lançando para mim e para você nessa noite.
Vamos pelejar, porque a vitória o Senhor já entregou na nossa mão. Amado, a palavra do Senhor, ela diz duas coisas sobre a palavra para nós. Que a palavra que sai da nossa boca, ela pode ser de vida e ela pode ser de morte. Elas podem ser alimento para alguém ou elas podem causar fome em alguém. Mesmo em meio à situação difícil, mesmo o inimigo tentando te parar, tentando fazer com que você chegue no objetivo, chegue no alvo, amados, o que sai da nossa boca é aquilo que vai germinar, crescer e dar fruto. Então eu preciso entender que no momento da luta, no momento da prova, eu tenho que liberar a palavra de vitória, palavra de ânimo, palavra onde eu sei que vai cair num terreno. E essa, porque toda palavra é uma semente. Não foi isso que nós aprendemos? Toda palavra, ela é semente. E onde eu lanço é um terreno. E essa semente, ela é viva, ela tem vida, então ela vai germinar, crescer e dar fruto. Que tipo de palavra eu estou lançando no meio da dificuldade? O que é que vai germinar? O que é que vai crescer? Que fruto vai dar? Palavra de desânimo, de derrota é o que vai dar, é o que vai colher. É a lei da semeadura e da colheita. O que eu semeio, as escolhas que eu faço, é o que vai vir. Então eu preciso liberar palavras de ânimo, palavras de vitória. Então Neemias dá ali para o povo uma palavra de vida. Não temais. Quem é por nós? Eu pergunto para você, quem é por você? Você sabe quem de fato é por você? O Senhor é por nós. Então quem será contra nós? É isso que diz a palavra? Aleluia, aleluia. Amados, e ele incentiva então o povo ali a não desistir. E a palavra do Senhor diz que eu não consigo visualizar isso, que com uma mão eles continuavam a reconstrução do muro e com a outra mão eles estavam com a espada. Você já conseguiu entender isso na sua cabeça? Eu não consigo entender. Com uma, ali ó, passando a argamassa ali no muro e com a outra mão com a espada. Vem que você vê, inimigo. Vem aqui para você ver o que você te vai levar. É assim que nós temos que fazer. Com uma mão a gente vai completando a obra e com a outra a gente vai botando o inimigo para correr. Não se aproxima não, que aqui tem fogo. Não se aproxima não, que aqui tem palavra. Não se aproxima não, porque aqui tem o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E é assim que tem que ser na minha e na sua vida. Vai completando a obra, mas na outra mão você pega aí a tua espada e começa a botar o teu adversário para correr. Porque a palavra de Deus diz que o povo, quando ficou sabendo lá, ó, Sanballat, Tobias e o Gesem lá, ficaram sabendo que o povo tinha descoberto os planos dele de guerra. O que eles fizeram? Voltaram para casa. Voltaram para casa. É isso que vai acontecer. Quando você persistir, quando você reagir, quando você caminhar, quando você for para frente, continuar trabalhando, continuar firme no propósito, firme no objetivo, o teu inimigo não vai ter outra escolha a não ser bater e retirar e fugir. Por quê? Porque ele olhou e disse assim: eu tentei, eu fui lá, eu perturbei, eu lancei seta, eu lancei palavra, eu vim com inveja, eu vim com tudo, mas ele e ela não desistiram, então eu tenho que pegar o caminho da roça. Nós precisamos entender isso. O processo não é fácil, mas o resultado já está garantido, porque quem garante é Deus. O processo não é árduo, o processo é árduo, não é mar de rosa, mas o resultado já está garantido, é a vitória, se eu persistir, se você persistir. Jesus é lindo, não é?
Lá no versículo 15 diz assim, capítulo 4 ainda: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado os conselhos dele. Ó, o Deus que nós servimos, ele dissipa os planos do inimigo a teu favor, que vem contra você. Ele, ó, faz assim, ó. Do mesmo jeito que a nuvem ruim vem, Deus sopra ela para longe. Deus desfaz os planos do inimigo contra a nossa vida, ó. Deus tinha dissipado o conselho dele. Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Se preocupe com o que você está fazendo com Deus, com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus. É isso com que você tem que se preocupar, porque Deus vai fazer com que o inimigo perca o seu chão, que os propósitos do inimigo sejam frustrados. Não perca o seu foco, o seu propósito. Quando o inimigo viu que eles não foram abalados, que eles voltaram para a obra e continuaram ali o que Deus tinha determinado, eles ficaram desmotivados. É assim que vai acontecer com você. O inimigo, ele não vai ter força, porque ele não tem mesmo. Quem tem é Deus. Ele não vai conseguir, ele vai desanimar, porque você não desanimou, porque você perseverou. Quando o inimigo viu que eles confiavam em Deus e que eles continuavam a exercer o chamado e o propósito de Deus para a vida deles, o inimigo, ó, pegou a mala dele e, ó, fugiu, sumiu, foi tudo para casa, o lugar de onde deviam portar lá, né? Portanto, meus queridos, não desistam. Tem luta? Tem. Tem guerra? Tem. Tem inimigo? Tem. Tem perturbador? Tem. Tem invejoso? Tem. Tem tudo isso aí. Mas quando nós usamos essas estratégias de Neemias na nossa vida, nós obtemos os mesmos resultados que Neemias obteve, junto com todo o povo. Amados, Neemias não precisava fazer nada. Ele estava muito bem lá onde ele estava. Rico, próspero, com cargo alto. Ele não precisava se preocupar com aquele povo. Ele podia ter falado, quando ele recebeu a notícia, ele podia ter dito, ele podia, aquele povo pecou. Olha aquelas coisas que eles fizeram com Deus lá, olha quanta coisa. Eles pecaram, deixa sofrer lá. Que sofra lá tudo, estão pagando o que fizeram. Era o mesmo povo dele. Então eu digo para você, nós precisamos usar essas estratégias na nossa vida, porque certamente nós teremos a vitória. Então, haja, exerça uma ação, olhe com os olhos de Deus e segue além. E fale então das maravilhas que Deus fará na sua vida. Amados, em nenhum momento a gente viu Neemias preocupado. Você viu em algum momento aqui Neemias preocupado? Nenhum momento ele estava preocupado. Principalmente com as estratégias do inimigo. Ele ficou abalado? Não. Primeiro os inimigos ficaram mandando uns recadinhos lá, ó. Por isso que não tem que dar ouvido de fora. Primeiro os inimigos ficaram mandando recadinho para ele, ó, vem aqui. Vou nada. Estou fazendo uma grande obra. O inimigo muitas vezes vai colocar os pratinhos bonitos que você, tá? Ó, vem aqui. Tá mais fácil você conseguir aqui comigo do que aí. Tá difícil, tá suado, trabalho pesado. Eu não. Vou nada. Estou fazendo uma grande obra que o Senhor determinou. Amado, todo tempo essa foi a postura de Neemias. Uma postura de quem tinha certeza que ia vencer. Uma postura de quem tinha certeza de quem era Deus na vida dele. Uma postura de um homem vitorioso. Quem estava ali, colocando as suas regras e jogando de acordo com as suas próprias regras. Então o inimigo não teve nenhuma outra opção. Ele teve que desistir. E se você prestou muita atenção na palavra que a diaconisa Rose trouxe no começo
da abertura do culto? A hora que ela estava ministrando, eu falei, isso olha Deus mesmo, né? Bem lindão. Amados, eu não posso querer reconstruir muros se eu estiver em ruína. Eu não posso construir um muro, ajudar alguém a construir um muro, se eu mesmo estou em ruínas. Para que eu consiga colocar todas essas estratégias de Neemias na minha vida e ter o sucesso que Neemias teve, primeiro eu tenho que reconstruir aqui, ó. Porque Neemias era um homem de Deus. Eu preciso primeiro reconstruir aqui. Eu preciso me examinar, como diz Davi. Não foi assim que a Rose leu aqui? Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, se examinar é pedir para o Espírito Santo vir, entrar aqui no nosso coração e limpar tudo que precisa ser limpado, tirar tudo que precisa ser tirado, deixar o Espírito Santo colocar tudo no lugar. Se tem sujeira, deixa ele passar as vassouras de fogo dele, deixa ele passar ali no coração e tirar tudo que precisa tirar. Se há mágoa, deixa ele sarar. Se há situação ali que precisa ser tratada, deixa ele tratar. Amados, existem áreas na nossa vida que precisam apenas de pequenos reparos, mas existem áreas na nossa vida que a gente precisa reconstruir tudo de novo. E quem faz isso é somente o Espírito Santo. O que Davi estava falando no Salmo? Senhor, olha aqui dentro de mim o Senhor. A gente precisa se auto-examinar. Não é assim que Paulo disse quando a gente se assentasse à mesa, a gente devia fazer? Se examinar a nós mesmos para ver se a gente não ia comer e beber o corpo do Senhor indignamente, porque isso recairia sobre nós uma condenação. O Senhor está dizendo para mim e para você, olha, a gente precisa primeiro se examinar a nós mesmos, ver se tem alguma coisa ruim aqui. Porque se eu tentar reconstruir um muro, não agindo de acordo com os planos de Deus, não sendo fiel a Deus, não estando debaixo da sua cobertura, eu não vou conseguir terminar o propósito. Eu não vou conseguir. Então, nós precisamos fazer isso nessa noite, para que a gente possa utilizar essas estratégias que a gente aprendeu nessa noite. Nós precisamos primeiro consertar dentro de nós o que está em ruína. Quando eu e você reconhecemos que nós precisamos dessa mudança, aí Deus vem, Ele sonda o nosso coração, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Aí então, Ele me segura pela mão e começa a me guiar pelo caminho certo, pelo caminho da bênção, pelo caminho da vitória e para o caminho eterno. Está disposto nessa noite a deixar que Ele reconstrua aqui, para você ser capaz de reconstruir ali? Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para a sua vida nessa noite. Gostaria de chamar a apóstola Cristiane para orar por nós, nesse sentido, para que a gente conserte primeiro aqui, para que depois nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou nessa noite e que a gente possa ter êxito e vencer em nome de Jesus. Amém? Deus, palavra poderosa. Shalom, amados. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Obrigada, Jesus, por essa palavra preciosa. Obrigada pela tua chuva. Obrigada pela sua presença. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, tem trazido sobre nós o seu amor, a sua proteção.
proteção. Nos ajude, Senhor, a nos reconstruir e também reconstruir ao nosso redor. Ah, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fique, Senhor, no nosso coração. Que essa palavra trate conosco, nos conduza à sua vontade, à sua verdade. Quebra todo arco e embaraço que possa querer impedir toda ação humana maligna e toda ação de Satanás e seus demônios. Bata em retirada. Nós queremos, ó Deus, fazer a tua vontade. O nosso coração, Senhor, seja voltado para ti. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus cuidador. Fala para Deus assim: Senhor, me ajude a reconstruir o que está quebrado em minha vida, para que eu possa reconstruir os muros da minha casa, da minha família, da igreja, da cidade. Me ajude, Senhor, e me ensine, porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém? Eu vou me despedir de você que está em casa, ou às vezes em outro lugar assistindo. Que Deus te abençoe e promova sobre a tua vida. Guarde essa palavra e compartilhe. Logo estará lá no canal da igreja no YouTube, Igreja Hebron Assis. Deus abençoe, Shalom.